Olá, boa tarde. Meu nome é Márcia Alves Rodrigues e o João Antônio pediu para fazer esse trabalho junto com ele para a escola. Sim, eu sei o que é desigualdade de gênero. É um sexo ter vantagem por causa do seu sexo. Um exemplo: numa mesma empresa, eles contratam um homem e uma mulher para fazer o mesmo trabalho. Só que a mulher nessa empresa ela é menos remunerada do que o homem, ou às vezes em questão de salário, às vezes em questão de respeito, porque ela é mulher. A desigualdade de gênero é isso, é você não igualar as pessoas, mas igualar o sexo, porque o homem é o sexo maior, a mulher é o sexo frágil. Então, às vezes, muitas pessoas têm essa diferença, né? As pessoas veem essa diferença junto das pessoas. Desigualdade de gênero é você ter vantagem ou desvantagem por causa do seu sexo. Sim, a desigualdade de gênero existe em muitas áreas trabalhistas, por exemplo, na política, no parlamento político, em alguns empregos, as pessoas existe ainda muito essa desigualdade de gênero, como na parte de engenharia, das ciências, algumas partes, em várias situações, vários empregos, existe ainda essa desigualdade, porque acha que a mulher não é capaz, acha que ela não tem competência, então há sim essa desigualdade. Um exemplo é dentro de um hospital. Se você for olhar, dentro de um hospital, a área de enfermagem, a maioria são mulheres. Numa empresa de ônibus, de caminhões, a maioria são homens. Então, no Brasil ainda existe sim essa desigualdade em muita área trabalhista, sim. Mas as áreas maiores que existe a desigualdade é na parte trabalhista, engenharia, nas áreas de política, parlamento, política pública. As mulheres têm pouco acesso ainda nessas áreas. A principal causa é a falta de informação, falta de acesso a uma boa educação e o machismo, a cultura do Brasil. Décadas atrás, a mulher tinha pouco acesso a isso ainda. Hoje já melhorou bastante, mas na década de 40, 50, a mulher não tinha direito, não tinha opinião, não tinha direito de sair. Teve algum momento, não sei o ano certo, mas a mulher não tinha nem o direito de estudar. Acho que na década de 20, 30, mulher, quem estudava era só homens. Então, graças a Deus, melhorou bastante isso. Mas as mulheres estão lutando, pelo seu direito, seu lugar nas profissões, em todos os lugares. As mulheres estão lutando, correndo atrás, estão se colocando no seu lugar. Mas existe sim ainda as causas principal, é o machismo, a falta de educação, a falta de informação. É isso aí, tá bom? Obrigada, uma boa tarde. Olá, eu sou Cristiane Fritz. Tenho 44 anos, sou empresária, também sou mãe, avó e vou responder algumas perguntas. Não, as mulheres não são remuneradas da mesma forma que o homem, embora exerçam as mesmas atividades. Em 2022, o IBGE registrou que os homens recebem 17% a mais do que as mulheres. Sim, as mulheres elas enfrentam maiores dificuldades para ocupação de cargos de liderança. Não só pela dificuldade pessoal, que é a maior responsabilidade de criação de filhos, educação, atividades dos lares, são de responsabilidade maior para as mulheres, voltado para as mulheres, não só essas dificuldades pessoais, mas também em ambientes de trabalho, onde os homens têm maiores privilégios. Embora estamos no século XXI, em pleno 2025, mas ainda existe muito preconceito em relação a cargos ocupados, cargos de liderança ocupados por mulheres. Ao longo da história da humanidade, as civilizações impuseram uma posição social
de inferioridade às mulheres. Então, eu acredito que hoje estabelecer um patamar obrigatório de remuneração para ambos os sexos seria uma iniciativa, mas isso não seria um princípio, né? Mas essa iniciativa não só depende da sociedade, mas também dos parlamentares e os órgãos competentes para que isso fosse, né, válido. Meu nome é Nina, sou tio do João Antônio e vou responder umas perguntas que ele me passou. A minha resposta é não. As atividades eram para todas quando eu estudava. Então não existia tarefa só de meninas ou só de meninos. Sim, acredito que pode reduzir, porque a escola pode ensinar que tanto mulheres quanto homens podem ser felizes e realizar as mesmas tarefas, desde que respeitem as diferenças uns dos outros. Olá, boa tarde. Posso sim responder às suas perguntas. Não acho que há mulheres suficientes na política no Brasil. Infelizmente vivemos em um país em que a misoginia é muito presente, né? Mulher é muito desvalorizada e nenhum dos partidos políticos dão espaço suficiente para que essas mulheres assumam, né, cargos políticos, cargo de liderança. Existem algumas mulheres nesses cargos, mas ainda é um número muito pequeno, porque infelizmente nós vivemos em uma sociedade machista, em que as mulheres são sempre inferiorizadas. Precisa se valorizar mais as mulheres e dar mais espaço a elas, um maior espaço à mulher para que ela seja inserida na política em igualdade aos homens. Bom dia, eu me chamo Ilka, sou tia do João Antônio e vou responder as perguntas da entrevista. Acredito que sim, com certeza. Não, nunca testemunhei e não conheço ninguém que tenha sofrido violência de gênero. Então, acredito que educar os homens é uma estratégia fundamental para reduzir a violência contra as mulheres. Também sempre é importante denunciar, apoiar as vítimas, não julgar e promover relações respeitosas. Oi, meu nome é Eduarda e eu vou responder as suas perguntas. Bom, a fonte que mais me influenciou sobre a desigualdade de gênero foi os filmes, séries e etc. E a escola, porque na escola a gente estuda muito sobre a desigualdade de gênero nas matérias de humanas. E os filmes hoje em dia, a maioria relata sobre a desigualdade de gênero. E eu acho que é porque na escola a gente vê muito quando a gente está estudando. E aí a gente para ler e ver como que acontece mesmo a desigualdade de gênero. E os filmes, querendo ou não, eles relatam como cenas do dia a dia, às vezes. Então faz a gente perceber mais como acontece no dia a dia da gente. E a gente às vezes não percebe. Bom, eu tive acesso na escola por meio de debates, de trabalhos e afins. Eu também tive acesso pela minha família, por meio de conversas e etc. Eu também vejo muito na televisão, por meio de jornais e etc. E a gente, em amigos, também conversamos, às vezes, entre amigos, eu converso sobre a desigualdade de gênero, que é muito grande hoje em dia. E também eu vejo sendo muito relatado por meio de filmes e séries que eu assisto, como aquele filme Estrelas Além do Tempo, que é relatado bastante essa desigualdade de gênero. E também por meio de livros, palestras e pesquisas acadêmicas que eu tive que fazer também. Ei, pessoal, boa tarde, bom dia, né? Se vocês forem assistir no horário da manhã esse vídeo. Eu me chamo Yamília, eu sou professora de Sociologia e também de Projeto de Vida. Atuo na escola estadual e atuo
na escola do estado, né, e atuo na escola particular, onde eu fui professora do João Antônio, né, que me mandou uma mensagem pedindo para gravar esse vídeo para o seu grupo, né, para a turma também assistir. E eu venho aqui falar um pouquinho hoje sobre o papel da mulher na sociedade, né, trajetória acadêmica, trajetória profissional, mulheres que são mães, enfim, né, afinal nós estamos no mês de março e dia 8 comemoramos aí o Dia Internacional da Mulher, mas assim, como eu disse para os meus alunos, eu repito para vocês, é uma data que nós temos muito a comemorar, mas também nós temos muita luta pela frente, né? Muito que conquistar ainda. Afinal, a gente visualiza, né, cotidianamente vários casos extremamente dolorosos para nós, né, escutar. A gente teve aí o caso da Vitória em São Paulo, que foi morta brutalmente. Nós tivemos o caso recente aqui na Glória, também uma mulher vítima, né, de um homem que se sentiu no direito, enfim, né, entrou no seu estabelecimento e a matou a facadas. E fora tantos outros casos, né, na família, casos de feminicídio, que a gente convive aí todos os dias com notícias, infelizmente, muito tristes. Né? E aí, com o pedido do João, me fez recordar de uma situação que eu passei, infelizmente, pelo fato de ser mulher. Eu digo infelizmente porque nós mulheres, né, estamos aí nessa condição de vítima constante, né, de inúmeros homens que acham que têm o direito de nos tocar, de falar o que bem entende, sem passar por nenhum tipo de retaliação, enfim, sem passar por nenhum tipo de punição, né, por isso. Infelizmente, na graduação eu fui vítima, né, na minha faculdade, que inclusive eu estudei com a professora Andressa, a gente fez algumas matérias, eu terminei um pouquinho antes dela, porque eu entrei antes no curso, né, mas a gente teve a oportunidade de fazer algumas matérias juntas. E, né, antes mesmo de conhecer a Andressa, enfim, em 2013, no meu terceiro período da graduação, um professor que eu achava que, enfim, exercia um trabalho sério, coerente ali na sala de aula, fui buscar o material no espaço, na sala dele, que ele orientava os alunos. Infelizmente, ele me encheu de elogios, eu achei estranho, e em um determinado momento ele passou a mão no meu corpo, como se eu tivesse dado direito daquele ato acontecer. Então, assim, hoje eu consigo falar, antigamente eu mal conseguia, eu chorava muito porque me traziam muitas lembranças ruins. Eu com 19 anos eu não tive a coragem que eu tenho hoje de denunciar, de ir atrás, de brigar para que justiça seja feita. Então, na época foi algo que me doeu muito e me dói muito até hoje, porque eu sei que assim como eu, outras mulheres passam cotidianamente, seja nas escolas, na faculdade, no trabalho, nos ônibus, né? A gente vê constantemente isso acontecendo. Então, ser mulher não é fácil, né? Então, assim, comemorar o dia 8 de março, a gente comemora muito e agradece por muitas conquistas que nós mulheres buscamos, né? Mas ainda há muito que comemorar. E aí, trazendo um pouquinho para o mercado de trabalho, o que eu vejo, né, muito acontecendo, e eu falo do meu local de escola, né, que é o meu ponto de trabalho. Nós temos vários outros exemplos que a gente pode citar, mas falando da escola, o que eu vejo, uma posição que recai sobre nós, como que o machismo ele está impregnado na nossa mente, o respeito ao homem, a autoridade masculina, o que eu visualizo, muitos de vocês, inclusive nossos alunos, acabam tendo uma postura de respeito à imagem do professor homem, masculina, e as mulheres, né, tem que levantar mais a voz, tem que colocar uma postura de uma autoridade maior para serem ouvidas. Isso eu noto muito, principalmente no início do ano letivo. A gente tem que fazer valer a nossa voz, marcar a presença para sermos ouvidas, diferente de professores homens. Então, assim, pra gente pensar, né, em como que isso também tá perto da gente, a gente acaba não percebendo no cotidiano, mas acontece muito. E aí a outra questão que é em relação à maternidade, eu ainda não sou mãe, pretendo daqui a um tempo, e eu vejo
as minhas colegas, né, falando muito sobre isso, a dificuldade que é conciliar serviço com cuidado materno, porque, né, quem cede, quem fica responsável pelo cuidado é a mulher. E quando a mulher, ela não assume esse cuidado, porque ela volta logo para o mercado de trabalho, e aí deixa o filho na condição de cuidado ou do pai, ou de uma avó, de uma pessoa que pode contar, quando ela tem um ciclo de familiares e amigos que ela pode contar, ela ainda assim acaba sendo chamada de desleixada, né? A mãe que não pensa no filho, e enquanto o pai, essa responsabilidade não recai, né? Então fica pra gente refletir sobre as lutas que nós mulheres precisamos ainda, né, travar, brigar muito para que a gente conquiste muita coisa, né, e para que a gente se mantenha vivas na sociedade, né? Então fica a reflexão pra gente aí, que projeto de vida é esse que a gente está construindo, quem somos nós na sociedade, o que nós queremos, né? Que mulher eu sou, que homem eu sou e que posição que eu ocupo, né? Uma posição que luta pela igualdade, né? No sentido de pertencimento das mulheres, de voz, né? De vez, de posições iguais no mercado de trabalho, ou eu tô me apagando, né? Eu tô me silenciando, não tô lutando por nada e, enfim, né? Então, fica aí pra gente o desejo de uma sociedade melhor, né? E que esse mês de março não fique só em março, mas que seja uma luta diária. Bom, forte abraço para vocês.